Olá, está no ar o Bom para Todos. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Você vai saber quais são os sintomas e como tratá-los. Crianças agitadas, irritadas, hiperativas podem ser portadoras do TDAH. Aqui o cidadão tem espaço, prestação de serviço, informações de interesse. Você pode sugerir temas e comentar o programa. Participe conosco. O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Acompanhe o programa ao vivo pela internet. Acesse o nosso site www.tvt.org.br. Além disso, você também pode ouvir pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma doença que atinge as crianças. Se a síndrome não foi tratada, pode afetar a vida adulta e comprometer os relacionamentos e o desempenho profissional da pessoa. Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a ABDA, cerca de 3 a 5% das crianças brasileiras entre 6 e 12 anos sofrem de transtorno de déficit de atenção. Na infância, o transtorno é mais comum em meninos. No início da vida escolar, fica mais fácil identificá-lo. Ele se caracteriza por desatenção, inquietude, impulsividade e desorganização. Eu fui chamado pela pré-escola, pela professora, e ela me contou que ela estava tendo diversas dificuldades de aprendizagem e me deu um choque. E ela começou a relatar exatamente o que ela sofria. E isso me foi como um espelho. Eu me vi naquele momento dentro da minha filha. Eu pensei, meu Deus, será que ela vai passar por tudo o que eu passei quando criança? Essa foi a principal descoberta. A partir daí a gente começou a tomar algumas atitudes para que ela não sofresse o que eu sofri na minha infância. Você está um pouquinho mais organizado? O que mudou? Agora eu tô indo mais rápido nas lições, eu tô prestando mais atenção. Eu tô tomando um remédio pra mim ficar mais atenta. Quando ela começou o tratamento, ela começou a ser medicada. Depois de passar por uma avaliação, foi feita uma junta médica. Essa junta médica diagnosticou. Ela fez também o exame do processamento auditivo central, que geralmente o processamento auditivo central ele acompanha quem tem déficit. E a partir daí, com a medicação, houve uma evolução gradativa e a gente está muito satisfeito, porque hoje ela é satisfatória em todas as matérias, ela acompanha plenamente a turma e chega até a auxiliar. Então, não tenho o que dizer, estou muito feliz. Prestação de serviço é isso, aqui no programa Bom para Todos, na sua TVT. Vamos conversar aqui no Bom para Todos com o Dr. Rubens Weinstein, professor de Neurologia Infantil da Faculdade de Medicina do ABC. Ele também é coordenador do programa Dislexia Aprendizagem da Fundação ABC. Nossa equipe também foi às ruas e registrou perguntas de várias pessoas sobre o assunto. Qual o primeiro passo para dar início ao tratamento? Tudo isso aqui no Bom para Todos, daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com Bom para Todos e o tema do nosso programa é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pais e professores devem ficar atentos às crianças que apresentem problemas de rendimento escolar, desorganização, impulsividade durante as aulas. Esses são sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E você já mandou sua pergunta? Participe, o Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT Dr. Rubens Weinstein, professor de Neurologia Infantil da Faculdade de Medicina do ABC. Ele também é coordenador do programa Dislexia Aprendizagem da Fundação ABC. Olá, Dr. Rubens, muito obrigada pela sua participação hoje. Olá, é um prazer estar aqui com vocês para tentar esclarecer um pouquinho sobre o TDAH. Dr. Rubens, por que é tão difícil diagnosticar o TDAH?
Eu acho que a dificuldade maior para diagnóstico é porque uma pessoa só está fazendo o diagnóstico. Lá na faculdade a gente faz o diagnóstico baseado numa equipe. Então eu sempre recomendo que as pessoas não escutem um único profissional, seja da área médica, seja psicólogo, fonoaudiólogo. Seria importante ter a identificação por uma equipe, por alguns profissionais. De preferência que eles trabalhem juntos. E esse transtorno tem aumentado nos últimos tempos? Não, o que tem aumentado é a identificação do transtorno, né? Agora, eu achei interessante a sua chamada do transtorno. Você só vai caracterizar qualquer tipo de transtorno quando aquilo afeta a vida do indivíduo. Porque se ele tem só os sinais e sintomas e não afeta a vida dele, você não tem transtorno. Então, na verdade, tem muitas pessoas que podem ter os sintomas e conviverem bem com aquilo. Então, isso não é um transtorno. Hoje, o tipo de vida que a gente leva e o tipo de exigência da escola faz com que muitas crianças aparentam ter transtornos, porque aquilo está afetando o rendimento pedagógico, está afetando o rendimento social da criança, então aí passa a ser um transtorno. Então, parece que aumenta muito o número de casos. E geralmente ele é detectado ao ingressar na escola as crianças. A idade melhor para a identificação do transtorno, para você tirar aquela fatia de crianças que tem por conta do desenvolvimento próprio, desenvolvimento dela, seria em torno dos 6 anos, no momento do ingresso da escola, né? De 5 a 6 anos. Inclusive até crianças que necessitam ser medicadas, o próprio medicamento diz que deve ser utilizado a partir dos 6 anos. Então, às vezes você vê crianças muito pequenas, 3, 4 anos, e famílias ou mesmo professores falando, eles são hiperativos. É muito precoce identificar, você precisa ter muito sintoma, um quadro clínico muito exuberante para você dizer que uma criança muito pequena poderia ter o TDAH. Em geral, depois dos 6 anos. A população participou do nosso programa. Vamos ouvir agora a Denise. Eu sempre ouço falar em déficit de atenção e hiperatividade. É tudo a mesma coisa ou existe diferença entre isso? É uma boa pergunta, uma pergunta atual, porque, na verdade, a classificação nova, ela estabelece o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade como um quadro único. Porém, existem pessoas que podem ter sintomas só de desatenção, sintomas de hiperatividade ou ter as duas coisas. Aí, tanto faz. Na verdade, do ponto de vista biológico, aí, se a gente puder falar neurobiológico, é uma coisa só. É que como ele se manifesta, os sintomas podem ser falta de atenção ou podem ser agitação motora, verbal, nesse sentido. Vamos ouvir a próxima pergunta, que agora quem fez foi a Cíntia. Em geral, as crianças elas são muito agitadas, elas são travessas. Então, como que a gente consegue identificar se isso está relacionado à idade ou a alguns outros fatores? Essa pergunta também é bastante interessante. Eu acho assim, o melhor parâmetro quem tem é o professor. Porque o professor lida com a mesma faixa de idade e quando se pergunta assim, professor, você conhece a faixa, essas crianças nessa idade? Né? Esta criança, ela está dentro desse contexto, ela está muito, a agitação dela é muito maior, né? E isso gera problemas em relação às outras crianças, a convivência, e aí você vê que a identificação fica muito mais simples. O professor diz, não, essa criança é muito mais agitada que as outras, inclusive as outras crianças evitam ficar perto dele, porque ele traz uma série de problemas. Dr. Rubens, os pais podem influenciar na questão da hiperatividade dos filhos? Porque cada vez mais cedo eles colocam em várias atividades. O que eu acho que cresce muito com essa rotina é o que a gente chama de transtorno de ansiedade, né? O transtorno ansioso, ele cresce muito, ele é muito influenciado. O TDAH, não. Agora, obviamente que os pais têm uma questão genética envolvida. Então, às vezes você tem indivíduos que já são hiperativos, agitados, então eles influenciam sim, né? O meio social influencia no aparecimento do transtorno, que seja dos prejuízos que vão aparecer, porque conviver com o sintoma,
você vê em algumas comunidades, em algumas culturas, eles conseguem conviver bem porque eles são menos agitados. Vamos ouvir agora o Sérgio. Eu queria saber se a hiperatividade e o déficit de atenção têm alguma relação com dislexia. Olha, tem uma relação importante. A dislexia é um outro quadro, um quadro especificamente de aprendizagem, né? A gente diz até que são áreas cerebrais diferentes. A dislexia é uma dificuldade específica na leitura e na escrita, só que ela se associa muito. Então, tanto o TDAH se associa com dislexia, quanto a dislexia se associa com TDAH. A taxa é mais ou menos 1/3 dos casos. 1/3 dos casos tem as duas coisas. Agora, claro que são áreas diferentes, são coisas distintas. Uma é a dificuldade de atenção e a outra é a dificuldade de leitura. Então, é importante, porque as dificuldades de leitura caem na dificuldade de aprendizagem. Então, para identificar, eu dou uma dica. Se a criança consegue ficar prestando atenção, ela aprende bem? Aprende. Então, ela não tem problemas de aprendizagem, ela tem problemas só de atenção, né? Agora, se ela mesmo atenta, mesmo concentrada, não consegue aprender, então, além da dificuldade de atenção, ela tem também uma dificuldade de aprendizagem. Essa união entre pais e professores é muito importante no diagnóstico, inclusive, da doença. Com certeza. Chegou uma pergunta aqui pela internet, quem fez foi a Juliana Silva. Ela pergunta o seguinte: quais podem ser os prejuízos se não diagnosticada a tempo e quais os prejuízos na vida adulta dessa criança? Existe uma pesquisa já clássica, bastante conhecida, que os indivíduos têm maior número de retenções, maior número de expulsões, maior número de problemas de se formar na faculdade, eles abandonam a escola, eles entram menos na faculdade, eles saem menos, porque eles se formam menos, eles abandonam os estudos e a partir daí existem todos os indicativos são negativos. Eles têm maior número de divórcios, eles têm maior número de desemprego, eles têm maior número de adição a drogas, a marginalidade. Todos os índices dos indivíduos dos TDAHs não tratáveis são muito maiores. Isso é uma coisa assim absurdamente diferente. Então, o negócio é diagnosticar na infância e tratar na infância. Ou no adulto também. Também é possível. Sim, é possível tratar até 90, 100 anos, não tem problema. Você tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Participe! facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Até já! Estamos ao vivo pela internet e também na Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. No programa de hoje estamos falando sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quanto mais cedo for diagnosticado, melhor. Já existe tratamento adequado com acompanhamento psicoterápico e medicamentos. Tire suas dúvidas, envie perguntas. O Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Continuamos conversando com o Dr. Rubens Weinstein, professor de Neurologia Infantil da Faculdade de Medicina do ABC. Ele também é coordenador do programa Dislexia e Aprendizagem da Fundação ABC. Dr. Rubens, nós temos mais perguntas chegando da internet para o senhor. Aliás, as perguntas que nós não lemos todas aqui da internet porque já foram respondidas. Vamos ver aqui, quem mandou foi a Mari, de São Caetano do Sul. Há estudos sobre o uso indiscriminado de medicamentos para crianças diagnosticadas com TDAH? Começou a existir um movimento, um certo excesso por conta desse diagnóstico feito de qualquer jeito. Então, muita gente fala com a gente, nós também somos contra, né, esse tipo de avaliação que é feita, né? Consultas médicas de 5, 10 minutos e o sujeito já sai com uma receita, com medicamento, isso está errado. A Regiane, quem faz a pergunta agora, vamos ouvi-la. Qual o primeiro passo para dar início ao tratamento? Olha, dona Regina, o primeiro passo é o diagnóstico correto, sem dúvida. A gente tem batido nessa tecla, né, que habitualmente esse transtorno tem que ocorrer em casa e na escola.
Então, a escola normalmente encaminha, então a pessoa deve procurar um profissional e a partir dessa avaliação do profissional, checar também nas outras áreas, né, profissionais. Se falou sobre dificuldade de escrita, a fono, a psicopedagoga, a psicóloga, você vê, hoje lá na Faculdade de Medicina, o nosso diagnóstico para uma criança de escola pública aqui da região do ABC, ele passa por 10 consultas. Um quadro comum. A professora disse, olha, ele não está acompanhando bem a escola. Ele entra no nosso programa, ele faz no mínimo 10 consultas, para a gente poder fazer uma identificação em 4 áreas de atuação, né? Na neurologia, na psicopedagogia, na fono e na psicologia. Vamos ouvir agora a pergunta da jornalista Érica Aragão. Então, no meio do ano passado, meu filho foi diagnosticado com déficit de atenção com hiperatividade. Desde então, ele vem sendo acompanhado com a neuro, fazendo terapia com a fono e com um psicólogo. E agora ele vai entrar com Ritalina. A minha dúvida é, esse tratamento vai ter um fim? Boa pergunta, porque o TDAH é uma das coisas que não foi falado que é importante, ele depende da maturação do sistema nervoso. Então, você vai ter uma boa parte desses indivíduos que vão ter o processo de maturação, vão começar a produzir o neurotransmissor em quantidade adequada e não vão precisar mais do tratamento. Então, a boa parte deles vai reverter você associando um tratamento precoce, aumentando o programa de estimulação e com a própria idade. Porque um percentual menor desses indivíduos vai continuar apresentando na vida adulta. Então, existe a possibilidade nesse trajeto de muitos, eu diria até que a maioria, acaba ficando sem o transtorno de déficit de atenção. Então, vai ter um fim, sim. E qual é o risco do uso da Ritalina? Olha, o uso indiscriminado da Ritalina é ruim, mas não no sentido de riscos graves, né? Porque você tem os efeitos colaterais dos estimulantes, não só da Ritalina, mas de qualquer dos estimulantes, que é no apetite, porque eles ocasionam uma perda de peso, às vezes a criança é muito magra, ela vai perder peso, vai perder a fome e tal, que é o uso do estimulante. E, às vezes, no sono, você usando logo de manhã, você não atrapalha o sono da noite, mas é um estimulante. É como se você tomasse café à noite, né? Você não vai tomar café à noite. E alguns outros efeitos menores, que seriam indivíduos que têm enxaqueca. Agora, a contraindicação seria só no caso das doenças cardiovasculares. A hipertensão e doença cardíaca. Então, quem é hipertenso e quem tem doença cardiovascular, aí sim, aí é contraindicado. Mas tirando esses dois, não teria maiores efeitos. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se tem outro tratamento para essa doença sem ser usado medicação. Vera, a Vera é uma pergunta interessante. Existe um grupo de estudos na Europa que concluiu o trabalho deles agora recentemente sobre todos os tratamentos não medicamentosos. Então, tem várias terapias sem ser o medicamento. Tem dietas, tem exercícios, tem um programa que chama Neurofeedback, tem agora, inclusive uma coisa que está sendo muito discutida, o ômega 3 e ômega 6 associados para o tratamento da atenção, e a psicoterapia, sem dúvida, né? Que seria o tratamento mais efetivo. O que a gente mede é o quanto que eles são eficazes. Então, assim, dizer a dieta é eficaz? É eficaz, mas não é tão eficaz como uma psicoterapia ou como um tratamento medicamentoso. A psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental e a medicação, são os tratamentos mais eficazes, mas existem outras formas, sim. Tem mais uma pergunta que chegou de um telespectador, do Carlos Felipe Henrique. Existem políticas públicas de inclusão nas escolas para crianças com TDAH? Está caprichado, viu, de pergunta, não muito boa. Essa pergunta é importantíssima. A gente está iniciando até um programa aqui na região do ABC que chama Colocando um Pingo no I da Inclusão. Porque esses indivíduos, eles são excluídos das escolas, eles têm dificuldades de acompanhar e existem projetos-leis, mas não existe nada ainda aprovado. Então,
Então, a gente tem conversado muito com as escolas no sentido de terem um bom senso, de darem um apoio maior para esses indivíduos, para que eles não sofram. Porque, assim, ele tem um maior número de advertência, de expulsão, de exclusão, de retenção. Então, tudo isso é maior, a gente sabe que é maior. Então, se a escola não tomar algumas medidas, que são medidas pequenas, né, para evitar isso, você vai acabar marginalizando essa criança. Vamos ouvir o Afonso Torres. Eu gostaria de saber quando o paciente pode parar de tomar o remédio. E se depois de parar com o remédio, ele fica 100% curado. Bom, é uma pergunta que a gente já respondeu parcialmente. Às vezes o paciente pode parar de tomar o remédio. E às vezes eu tenho, inclusive, pacientes que são adultos, né, que começaram o tratamento depois. Você vê, a incidência, você deu da BDA, é 5% da população, e você tem 2% no adulto. Então, você tem adultos que não vão poder parar de tomar o medicamento. É a mesma coisa você dizer para um diabético grave que ele vai parar de tomar insulina. Ele não vai. Ele vai tomar insulina, um hipertenso, um paciente assim que tenha, ele vai ter que utilizar. Mas muitos, eu diria até que a maioria, param sim de tomar o remédio. A gente tem um processo de maturação que vai até os 30 anos. Até os 30 anos ele tem chance de parar. Vamos ouvir agora a última pergunta. Quem fez foi a Roberta, ela é professora. Então, o déficit de atenção e a hiperatividade podem ser transmitidos geneticamente? Podem e são, né? A maioria dos casos tem uma determinação genética, e aí eu sempre brinco que uma pessoa com TDAH não deve casar com a outra com TDAH, porque aí chance muito alta, você tem uma chance aí mais de 80%. Então, sempre que você tem uma criança TDAH, você necessariamente tem que fazer uma avaliação muito bem do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, porque a chance de encontrar um membro da família é muito grande. É uma determinação genética muito forte. Dr. Rubens, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa. Tá ok, muito obrigado. E o Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse a sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela sua participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.